O preço pela certeza está cada vez mais alto, e a renda fixa é praticamente a única forma de se garantir ativos de renda fixa. Murtaza, os investimentos têm sido descritos como incertos e voláteis no mercado atual. Os movimentos dos bancos centrais têm sido descritos como imprevisíveis. Em sua opinião, como isso se reflete nas estratégias de investimento? Primeiramente, eu gostaria de dizer que não concordo com essas premissas. Eu não acho que a incerteza no momento esteja maior do que há alguns anos, ou mesmo décadas. Nos anos de 1970, por exemplo, as incertezas eram muito maiores, assim como as tensões geopolíticas. O mesmo vale para a volatilidade que, em números, não está tão alta no momento, abaixo de 15. Portanto, eu acredito que o que tenha mudado seja a percepção do que é imprevisível e volátil. A nossa tolerância ao risco e à incerteza diminuiu muito. Essa foi a mudança. Nunca houve um ano sem incertezas nos mercados. E, nesse sentido, o nosso ponto de vista em relação às estratégias de investimento é muito consistente. Nós consideramos os possíveis cenários e os mais prováveis, e então alocamos portfólio de acordo com a previsão mais provável. Eu diria que a diminuição da tolerância dos investidores e mercados ao risco fica clara através dos preços dos ativos de renda fixa. Todos os ativos seguros, como os de renda fixa, onde não há antecipação de incertezas na renda futura, estão muito mais caros do que anos ou décadas atrás. Portanto, eu acredito que isso é o que tenha mudado. O preço pela incerteza está cada vez mais alto, mas o mundo continua como antes. E qual é a sua opinião sobre a liquidez no mercado e os portfólios de mercado no momento? Você mencionou a imprevisibilidade dos bancos centrais anteriormente, e há uma conexão com a liquidez. Os bancos centrais basicamente reagem de acordo com o mercado e as condições econômicas, e agem consistentemente da mesma forma. Portanto, o que é realmente imprevisível é o ciclo dos negócios e é isso que consideramos. Nesse sentido, a liquidez gerada pelos bancos centrais depende do ciclo e é consistente com as condições. Portanto, não estamos muito preocupados com ela. Existem dois outros fatores para os problemas de liquidez em nosso portfólio. Primeiramente, temos um crowded trades, com posições de muitos gestores ativos com dívidas de curto prazo, o que significa que quando o mercado está em queda, essas posições precisam ser liquidadas mais rapidamente, em comparação com os investidores de longo prazo. Portanto, esses crowded trades não são uma boa ideia, pois são muito vulneráveis a reversões no mercado. Long-term investors. So we don't want to be in those crowded trades because then we'll be very. Durante os últimos 6 a 9 meses, vimos uma reversão dramática nas ações do petróleo, da mineração, dos bancos e nas ações europeias, em geral, tornando alguns setores muito vulneráveis e expostos ao risco. Nesse sentido, nós tentamos determinar quem está comprando em certos setores do mercado, mas isso é muito difícil. Esse é o primeiro risco de liquidez e está aumentando cada vez mais. Em segundo lugar, nós investimos apenas em fundos de índices, ou ETFs. Portanto, nós estamos imunes a problemas de liquidez, porque apostamos mais em índices cap-weighted, ou seja, com ações avaliadas de acordo com suas capitalizações. Portanto, em se tratando de liquidez, o nosso portfólio é muito resiliente. Alguns se preocupam com os riscos de ETFs, mas isso não faz sentido, porque os mercados europeus são muito bem regulamentados em se tratando de liquidez. E no final das contas, estamos falando de equities. Portanto, nossa gestão de risco é muito boa em se tratando dos nossos investimentos em valores mobiliários, que são muito líquidos. Nesse sentido, além desse problema do crowded trade, eu não vejo nenhum grande risco de liquidez no mercado no momento. Com base nesse panorama do mercado,
Qual seria o seu conselho em termos de estratégia para os investidores que estão nos assistindo? Normalmente, eu acompanho o ciclo de negócios, o crescimento, a inflação e o desempenho dos Estados Unidos e da China. Mas eu acredito que todos estejam monitorando o cenário macroeconômico. No futuro, eu acho que o principal tema será o mercado de renda fixa e os investidores, particularmente os privados, que tendem a subestimar o poder da renda fixa de longo prazo e o que ela traz para o portfólio. Obviamente, as taxas estão baixas e as expectativas podem estar muito baixas, mas é importante lembrar que a inflação também está muito baixa. Portanto, em termos reais, eu diria que esse tipo de investimento ainda é bom e traz uma correlação. Como eu disse anteriormente, o preço da certeza está cada vez mais alto e a renda fixa é praticamente a única forma de se garantir ativos de renda fixa. Em nossa opinião, após 30 anos de quedas de taxas, e todos pensavam que o limite seria 0%, as taxas de juros ainda estão positivas. E nós acreditamos que essa tendência está sendo apoiada pelo envelhecimento da população, que é forçada à aposentadoria e a comprar ativos de renda fixa. Não há sinais de mudanças para essas tendências nos próximos anos, exceto por 2 fatores: a abolição do sistema de aposentadoria, que não vai acontecer, ou a implementação da renda básica universal, que é mais um tipo de dinheiro de helicóptero, e poderia mudar o cenário, mas levaria anos até que a impressão de dinheiro fosse repassada para o consumidor. Enquanto isso, os investidores privados deveriam investir em ativos de renda fixa de longo prazo, que são uma boa opção de diversificação para equities. Murtaza, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta no site da Dukascopy TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!